Uma boa noite aos queridos amigos, queridos companheiros de doutrina, aqueles que nos visitam, que estão sempre conosco. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos contando com a visita de uma pessoa encantadora, extraordinária, uma grande amiga nossa do coração, Arlete Rossigali Celi Mateus, filha do Obrigada. fundador filha do fundador da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Olha que méritos que essa menina tem. Que Filha bom, do né? fundador. Oh, muito bom, muito bom. Então, Arlete, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui Obrigada a falando vocês. com o do Eurípides. Muito obrigado mesmo de todo o coração, viu? E a Arlete vai falar sobre reflexões sobre a dor. É isso, Arlete? Sim. Reflexões sobre a dor. Esse é o tema que ela vai desenvolver hoje à noite. Então, antes de passar a palavra para ela, eu vou fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos uma vez mais a oportunidade que estamos recebendo de poder aprender, de receber novos conhecimentos da nossa querida Arlete, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco na noite de hoje. Que ela seja muito intuída, seja amparada, protegida, para que ela possa falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, que nós precisamos aprender para aplicar na nossa vivência diária. Então, mais uma vez, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que estamos recebendo. E com a sua permissão, nós damos início nos nossos trabalhos desta noite. Que assim seja. Obrigada, Arlete. Riovaldo. É um prazer estar presente com vocês e com todos esses nossos ouvintes aí, nessa oportunidade tão grande, né, que a gente tem de se reunir virtualmente, não perdermos a oportunidade, né? Então, Arlete, um bom trabalho para você, felicidades para você. Muito obrigada. Obrigado. Então, nós vamos hoje começar a refletir um pouquinho sobre a dor. A dor que é um sofrimento físico ou moral e que está presente na vida de todos nós, sob as mais diversas formas, né? Sentimentos de mágoa, aflições, os momentos difíceis quando perdemos entes queridos, os momentos em que nos envolvemos com os dramas das outras pessoas, que nos chegam de todas as formas, o remorso diante dos atos que não gostaríamos de ter praticado, enfim, dores físicas também das mais diferentes causas e intensidades. Esse é o panorama, nós aqui encarnados, o panorama da nossa humanidade. E ainda, entre estes sofrimentos, aquelas deficiências imobilizantes, às vezes presentes desde o nascimento, né? E que duram toda uma vida. Então, nós nos fazemos um questionamento nesta noite e que nós pretendemos, no final das nossas reflexões, tentar dar a gente. A dor estando, o questionamento que nós fazemos é o seguinte: a dor estando presente na vida de todos nós, será que ela é um castigo que nós recebemos? Será que ela é indispensável para que a gente conquiste o reino de Deus, para que nós evoluamos? É preciso que nós soframos? A dor, será que um dia vai contribuir para a nossa salvação, para o nosso bem-estar? Então, nós vemos que a maioria das pessoas, principalmente aquelas que desconhecem a doutrina espírita, eles a veem como se fosse uma falta de sorte, como um azar,
como um abandono divino, né? Muitos se sentem deserdados devido aos sofrimentos pelos quais passam, às vezes realmente muito intensos. O que eles desconhecem é que todo efeito tem uma causa, e assim acabam por desconhecer também o valor do sofrimento. A doutrina espírita, que desde 1857 está presente, e hoje o Livro dos Espíritos, que traz toda a codificação, aniversaria, né? Ela nos traz uma grande contribuição para que compreendamos melhor a dor dentro das nossas condições. Então, a doutrina nos oferece que há um porquê dela estar presente nas nossas vidas. Então, não é acaso, né? Ele nos esclarece que a justiça divina é a máxima expressão do direito, do amor, e é baseada em leis cuja transgressão acaba resultando para nós em sofrimento. Então, quando compreendemos o porquê do sofrimento, quando compreendemos Deus em sua bondade infinita, em sua justiça perfeita, nós nos sentimos mais preparados para enfrentar os momentos difíceis. Então, a doutrina espírita, ao nos aproximar... hoje estou tropeçando aqui nas palavras. Eu vou falar mais devagar, assim eu me encontro, né? Então, a doutrina espírita, quando nos apresenta Deus soberanamente bom e justo, que ama seus filhos incondicionalmente, um Deus onipotente, que significa que está sempre presente, ciente das nossas vidas, então nós não nos sentimos abandonados. Quando compreendemos que Ele é um Pai que não castiga e que também não concede recompensas, nós acabamos por compreender que não há acasos e que também não há injustiças na lei divina. Então, ao esclarecer tudo isso, a doutrina espírita nos alerta que somos nós os artífices da nossa própria vida. Somos nós mesmos que construímos as nossas estradas, os nossos destinos, a nossa evolução, que vai acontecendo, todos nós sabemos, de forma lenta, gradual, mas constante, progressiva, sempre através das vidas sucessivas, porque em apenas uma vida não seria possível desenvolver toda a perfectibilidade possível que há em nós. Então, disse Jesus, nos alertando para esse nosso compromisso conosco mesmo, com a condução do nosso destino, do nosso progresso, ele nos disse: a cada um segundo as suas obras. Então, precisamos estar atentos àquilo que fazemos, àquilo que falamos, né? Àquilo que pensamos, e a reencarnação é a maior manifestação da justiça divina, porque ela nos oferece oportunidades renovadas, senão as coisas se encerrariam nessa vida com todos os erros, com a falta, ou sem muitos erros, mas sem nenhum aprendizado, sem nenhuma evolução para o bem, e nós perderíamos a caminhada. Então, nós concluímos, se Deus é tudo isso que a doutrina espírita nos esclarece, com muita racionalidade, ele é um Deus que não castiga. Então, a dor, nós podemos já fazer a primeira conclusão. A dor, se ele não castiga, não é castigo de Deus. Se o acaso não existe, a dor, então, não é obra do acaso. Então, nós já temos duas certezas. A dor não é castigo de Deus, a dor não é obra do acaso. Então, se todo efeito, que é o que a doutrina nos vai orientar sempre, tem uma causa,
aonde reside a causa da dor. Já vimos que não é em Deus, já vimos que não é no acaso. Então, é impossível falar em dor sem ligá-la às nossas responsabilidades. Então, não criou o sofrimento. Ele é um pai amoroso e justo, e assim sendo, ama seus filhos. Ele não quer a dor, o sofrimento para perturbar a nossa vida, né? Mas ele deixa que nós aprendamos com os nossos próprios deslizes, para que não erremos mais. É como a criança, ela precisa errar, ela precisa, quando a mãe admoesta, não vai por aí, você vai cair, olha o buraco, olha o degrau, e ela cai, ela vai aprender com aquela situação, com aquela experiência. Nós também somos assim, ainda crianças que precisamos destas situações traumáticas para irmos aprendendo. Mas todos nós aprenderemos, porque Deus é esse Pai que nos aguarda sempre, no tempo que estivermos dispostos a chegar até Ele. Jesus afirmou: nenhuma ovelha do redil do Pai se perderá. Ele se refere, então, nessa situação, à reencarnação, pois já sabemos que o processo de evolução, ele é longo e só através de várias vidas, várias experiências, é que procederemos à nossa reforma interior. Aos que se distanciam das leis divinas, sempre esse Pai bondoso oferece novas oportunidades para que eles reencontrem o seu caminho. O mais perigoso dos criminosos, que nos traz uma indignação e não dizer outros sentimentos aversivos muito fortes, todos eles um dia serão essa ovelha que reencontrará o caminho. Então, por mais errem todos nós, por mais erremos, todos nós um dia participaremos do reino dos céus. E o Pai nos aguarda para o festim das bodas, né? A grande comemoração do nosso reencontro. Por enquanto, a Terra é esse mundo de provas e expiações que nos oferece oportunidades infinitas. Na Terra chegam aqui quem? Aqueles espíritos comprometidos com vivências expiatórias e provacionais, que é o nosso caso, né? A não ser que a gente fosse um espírito missionário. Então, aqui, nesta situação de espíritos comprometidos, que nós vamos ver realmente predominando as aflições, sobrepujando as alegrias, o bem-estar, né? Isso tudo devido ao nível evolutivo da Terra, onde o mal predomina ainda, infelizmente, sobre o bem. Mas dia chegará que isto tudo se modificará. Então, a lei de evolução é outra lei divina que rege os universos, que rege os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Então, rege a nossa vida, neste momento, como espíritos encarnados. É uma lei soberana, a lei de evolução. Ela vai impelir a alma através do infinito, do tempo e do espaço, sempre rumo a objetivos mais altos, mais nobres, mais elevados. Então, é isso que essa força interior que nos impele para o crescimento. Todos nós sentimos essa necessidade, essa ansiedade de nos melhorarmos. No nosso íntimo, isto está presente, né? Há um verdadeiro, nós poderíamos dizer, que há um verdadeiro tropismo das almas para Deus. Todos querem melhorar-se. É que ainda as nossas dificuldades são tão grandes que nós acabamos não achando o caminho certo. Mas nós vamos caminhando com segurança e com certeza. Essa caminhada evolutiva, ela se faz pelos nossos próprios passos, ela se faz pelos nossos próprios esforços,
Não há outro caminho, não há outro recurso. E para isso, Deus nos dotou, nós somos muito fortes, Ele nos dotou de poderosa rede de forças, de energia, de potencial, e é isso que nos impele em direção a essa perfeição que buscamos, a essa evolução crescente. Nós somos dotados do livre-arbítrio. Então, vai caber a nós movimentarmos esses bens imediatamente ou deixar para depois, né? Vai depender de todos nós escolher os melhores caminhos. Quem desconhece a própria riqueza interior não aciona os próprios talentos e não sabem do que são capazes. Eles poderiam alcançar muito mais e suportar muito mais do que pensam. Então, pelas escolhas, pelo livre-arbítrio, que é igual para todos nós vamos construindo diariamente o nosso destino. Por isso, uns se adiantam e outros se atrasam. Na dependência das escolhas que fizermos, nós vamos alternando na própria vida comum, nós alternamos momentos de harmonia e felicidade, ou com momentos de sofrimento e tristeza, né? Ainda nós estamos ainda nessa sombra e luz, até que nós só vibremos e vivamos num clima de luz. As oportunidades de evoluir, de ser feliz, se perdem muitas vezes pela banalidade com que conduzimos a própria vida. Quando nos voltamos aos interesses materiais, aos prazeres, não que isto esteja errado. Nós precisamos gerenciar os bens materiais. É a vida material que nos dá oportunidade de crescimento. É um talento que nos foi dado nas mãos para administrarmos bem. Então, prazer, nós temos que, é algo que nos dá aquela sensação de bem-estar, quando às vezes as coisas estão difíceis, melhora um pouco, depois piora de novo, mas nós nos refazemos novamente. Só que a gente precisa viver com atenção, não apenas ao mundo físico, aproveitar todas as oportunidades boas que a vida nos oferece, sem nos esquecermos que somos espíritos que estamos ocasionalmente, momentaneamente, vivendo na Terra. Se não entendermos que a vida tem objetivos mais sérios do que comer, dormir, trabalhar, né? Passear, se nós não vermos objetivos mais nobres, se nós não estabelecermos objetivos espirituais, nós poderemos passar quase que em brancas nuvens pela Terra, sem fazer aquela tarefa para a qual nós viemos preparados para realizar. Então, viver sem compromissos espirituais é escolher comportamentos que podem comprometer a caminhada. Às vezes é só deixarmos passar a vida, né? Outras vezes nós poderemos complicá-la muito, poderemos nos afastar da felicidade que todos nós buscamos. E como os poetas falam muito bonito, um poeta disse, né, que a felicidade é um dourado pomo com que sonhamos, mas que nunca pomos onde nós estamos. Então, onde nós estamos não está bom, o corpo não está bom, a gente quer ser mais bonita, aquilo que nós temos é pouco, nós queremos mais, o emprego que nós temos, o outro tem melhor. Então, nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nos foi dado viver, e vivemos sonhando com coisas que não estão dentro do nosso cardápio de vida. E para isso eu trouxe uma pequena historinha que elucida bem essa questão do ser humano, né? No princípio dos tempos, alguns demônios se reuniram, e demônios gostam de fazer diabruras, e eles queriam fazer uma diabrura de bastante repercussão.
né? E eles concluíram, então, que uma coisa que daria muito certo nos propósitos deles era achar algo que fosse muito importante para o ser humano e que pudesse ser subtraído dele. Mas o quê? Perguntava um para o outro. O que nós podemos subtrair do ser humano e trazer-lhes um grande prejuízo? Depois de muito pensar, um deles sugeriu: olha, acho que nós podíamos tirar-lhe a felicidade, porque é o que eles mais querem. Mas onde será que nós poderíamos escondê-la? De uma forma que eles nunca a encontrem. Então, propôs o primeiro demônio. Vamos escondê-la em cima de um monte, o mais alto do mundo? Aí eles não vão ter condições de chegar lá. Outro discordou. Não, eles têm força e vontade. Um dia, alguém poderá subir e encontrar a felicidade aí. E pronto, todos saberão onde ela está. Então, um outro fez outra proposta. Vamos escondê-la no fundo do mar. Alguém contestou. Não, lembra-te, eles têm curiosidade, além daquela força, vontade, eles têm curiosidade. Eles poderão um dia construir algum aparelho, baixar até o fundo do mar e lá encontrar a felicidade que estamos tentando escondê-la. Fala outro demônio. Escondamos-la, então, num planeta longe da Terra. Parecia a solução. Mas alguém falou, não, lembra-te de que eles têm também inteligência. Um dia, alguém vai construir uma nave e com essa nave eles poderão viajar para outros planetas. Então eles vão descobrir a felicidade. Um dos demônios, quando a pessoa fica mais sábia, é a que presta mais atenção nas coisas. E um dos demônios permanecer o tempo todo só observando, quietinho ali. E ele falou, olha, eu creio saber onde colocar a felicidade e eles nunca vão encontrar. Onde? Gritaram todos, disse o demônio mais sábio. Vamos escondê-la dentro deles mesmos. Estarão tão ocupados procurando-a fora de si que eles nunca a encontrarão. Todos concordaram. Realmente era uma grande solução. E desde então tem sido assim. O ser humano passa a vida buscando a felicidade sem saber que aqueles demônios a colocaram lá dentro dele próprio. Ele traz consigo mesmo, sem atentar que a ele cabe construir a felicidade, que a ele cabe afastar a dor, que a ele cabe evitar o sofrimento. Então, falta ao homem o quê? A consciência da vida que continua. Se ele, embora todos saibam, os religiosos, né, que não são ateus, falam que a alma é imortal, mas é uma coisa lá longe. A vida aqui é a única preocupação. Então, se ele não atentar todos os dias, que quando ele terminar a jornada terrena, ele vai continuar vivo, ele vai ter que dar conta da sua caminhada, né? E que ele que é dotado de inteligência, de curiosidade, de força, de vontade, ele precisa movimentar esses recursos em seu próprio favor. Ele precisa saber que é ele o construtor da sua felicidade. Sair, então, da área de conforto, desenvolver o melhor para si mesmo, o que significa autoeducar-se. Então, a educação é um instrumento de mudança. E o agente educacional, por enquanto, no nível em que nós estamos,
são as experiências difíceis, é a dor presente, as aulas que nós estamos frequentando são as vidas sucessivas, que têm por objetivo a educação da alma, que oferecem oportunidade para o progresso. E como em todo currículo inteligente, que é o que nós desenvolvemos nas escolas, nos nossos aprendizados, essas dificuldades e essas experiências que estão no nosso currículo, elas são adequadas às nossas necessidades, são adequadas à nossa capacidade de aprendizado e às forças que nós temos para vivenciá-las. Nada está fora da nossa capacidade. Então, todo aprendizado envolve dificuldades. Sempre que nós temos que aprender alguma coisa, nós precisamos nos esforçar para contornar, para superar aquelas deficiências de aprender aquilo, né? De aceitar aquela situação, principalmente em questão de vida, aceitar aquilo que não pode ser mudado. Durante esse período de aprendizado, nós temos que confiar na justiça divina, crer que o Pai realmente nos ama, nos protege, e saber que a dificuldade, ela gera a dor que está presente em nossas vidas, de múltiplas formas, justamente porque ainda nós não aprendemos a maior lição, que é a lição do amor. Então, no estágio evolutivo que nós estamos, a dor ainda é a nossa aliada. Então, nós já estamos respondendo àquele questionamento inicial. Ela não é um castigo, ela é nossa aliada. Ela nos ajuda a manter, a entender a carta magna do universo, que é o amor. Então, só vivenciando o amor, nós nos afastaremos da dor. E aquele que não conhece estas verdades, ele nunca vai entender o porquê do sofrimento, ele vai ver o sofrimento como punição, como castigo, e como consequência vai se revoltar, e quando há revolta, não há aprendizado, né? Ele perde a oportunidade. Então, quanto mais consciente estivermos, nós compreenderemos melhor a dor, e procuraremos ver qual é o aprendizado que ela nos traz. As faltas cometidas, a doutrina espírita nos alerta sempre, elas geram consequências, e essas consequências vão recair sobre quem as pratica, não é? A plantação é livre, nós podemos plantar o que quisermos, mas a colheita, ela é fatal, ela é obrigatória, é aquilo que plantarmos. Então, o mal que fizermos no passado recente, ou atualmente, ou num passado longínquo, hoje, passado mais ou menos recente, ou muito longínquo, esse mal, ele não se dilui na esteira do tempo. E sabe por que não se dilui? Porque ele fica dentro de nós mesmos. Ele fica retido na nossa memória espiritual. E assemelha-se como se fosse um corpo estranho, que quando nós passamos a ter consciência disso, vai gerar desequilíbrios, né? E nós mesmos acabamos pedindo a oportunidade para reparar o mal que fizemos. Então, na consciência profunda, estão registrados todos os nossos atos. É por isso que quando a gente chegando do lá, passa aquele filme, todos os nossos atos, os bons, os ruins, os mais significativos, os menos, né? Então, na nossa consciência, está lá o registro. Essa consciência, ela permanece adormecida até o momento em que atinjamos uma maturidade espiritual. É aí que vai acontecer o despertamento, a compreensão do bem e do mal.
É por isso que nós não entendemos que assassinos que se envolvem com crimes hediondos, eles não mostram nenhum arrependimento, nenhuma modificação até na expressão facial. Por quê? Eles não atingiram uma maturidade que lhes dê consciência daquilo que fizeram. Eles agem como se fosse uma criança que não sabe o que faz. Então, é nesse estágio em que a consciência desperta que se ergue dentro de nós um juiz muito severo, um censor inflexível, que ele vai nos levar ao remorso, ao arrependimento e, finalmente, à reparação. Então, há um encadeamento lógico do ser humano. Nós podemos dizer que primeiro é um estado de imaturidade espiritual, em que as pessoas vão saindo gradualmente, né? O que é a imaturidade espiritual? É a incapacidade para compreender o bem, para compreender o amor, não ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não tem ciência da situação. Então, nesse estado de ignorância espiritual, o homem promove o mal, o homem faz vítimas e torna-se vítima de si mesmo, porque ele está plantando para colher. Fica sujeito a sanções que já estão embutidas nas leis, nesses próprios atos, e vai, num determinado momento, chegar-lhe de viva voz, né, o sofrimento físico ou o sofrimento moral. E Jesus já nos alertou sobre isso, quando ele sofre o martírio máximo, a decepção total com a humanidade que ele tanto amou, que ele tanto veio esclarecer, quando ele se volta para o Pai, ainda na cruz, e lhe diz: perdoai, Pai, pois não sabem o que fazem. Quer dizer, ele tinha noção da imaturidade daqueles irmãos. Então, nesse estágio de incapacidade para compreender as próprias atitudes através da razão, nós temos necessidade das situações traumáticas, porque são elas que vão nos alertar. É como a criança que põe a mãozinha na tomada, e aí a mãe já avisou um monte, não põe a mão aí, que você vai ter um choque, mas na imaturidade dela, ela nem sabe o que está acontecendo, né? Ela coloca lá a mãozinha e aí leva o choque. Então, nós estamos nesta situação. Nós precisamos ainda dos choques da vida para não errar mais. Então, a dor e o sofrimento fazem o papel do choque elétrico. O sofrimento nada mais é que a repercussão da violação das leis divinas. Leon Denis diz que a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Ela nos vai fazer retornar ao bom senso, né? Vai reconduzir a harmonia. Então, a experiência difícil, ela não acontece por azar, por acaso. O sofrimento, ele tem uma função educativa, que é a de conduzir-nos a valorizar o certo, a fugir do erro, a cultivar o bem. É uma lei de equilíbrio e de justiça, que vai gerar os destinos. E o mecanismo dessa lei de equilíbrio e de justiça presente nas nossas vidas é uma lei muito simples, que diz assim: o bem gera o bem, o mal gera o mal. É só nós escolhermos. Então, toda violação à lei de amor, ela vai provocar um sofrimento que vai ser proporcional à gravidade dos atos que nós praticamos, né? A reparação do mal será sempre exigida, porque é o efeito do qual nós não poderemos nos furtar. Ela poderá ser de forma corretiva, através da dor, ou de forma construtiva, através do amor. Então, é só no câmbio do bem que se consegue a moeda da paz e da felicidade. É uma moeda de troca. Nós fazemos o bem e recebemos
no nosso íntimo o bem-estar, a sensação de paz, de consciência tranquila. O sofrimento é o contra-ataque às nossas deficiências. Quais são as nossas deficiências? Todo mundo sabe: orgulho, vaidade, egoísmo, agressividade, espírito de usurpação. Hoje nós estamos vendo, ficamos até assustados, até no momento de pandemia, há crimes hediondos, né, que nós vemos serem praticados aí. Então, por enquanto, a dor é o remédio, ela não é castigo, ela não é acaso, ela é lição, que terá uma ação prolongada até que a reforma íntima se faça, né? E até que todos nós nos harmonizemos, ou cada um de nós se harmonize com a lei divina. Então, é pelo progresso gradual e voluntário que nós queiramos, vejam aí o livre-arbítrio, porque o progresso é a lei, mas nós precisamos querer vivê-la, né? E é através desse progresso que nós vamos construindo lentamente, que vai se restabelecer o bem e vai desaparecer o mal. Nossos males vêm do quê, então? De seguirmos em rota oposta à corrente divina. Então, respondendo às questões iniciais, por muito tempo ainda, a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever que ela tem para consigo mesma, para com a construção da sua caminhada, por enquanto ela terá necessidade da dor. A dor será o estímulo para transformar os instintos. Instintos são necessários, mas eles vão evoluindo. Eles inicialmente são primitivos e grosseiros e vão se transformando em sentimentos puros e generosos. Então, a dor é o estímulo para que essa transformação de estímulos de instintos em sentimentos se faça e aconteça. Então, como na história inicial, um dia o homem vai perceber que a causa da dor, que a causa do sofrimento está dentro dele mesmo. Tem que tomar essa decisão. E esse homem também, como diz a história, vai saber que a felicidade está escondida lá dentro dele e a qualquer momento ele pode trazê-la à luz e viver de uma forma mais feliz. Então, um dia ele vai compreender que inteligente é o que aprende com os próprios erros, mas sábio vai ser aquele que, além de aprender com os próprios erros, aprende com os erros dos outros. Isto é, ele não vai precisar errar para aprender. A Terra é essa escola divina, em que nós estamos todos matriculados para estas lições de amor, que na essência é a herança de Deus para todas as criaturas. Amar é o sentimento que nós precisamos desenvolver. E que Jesus, o nosso mestre, o nosso amparo, o nosso guia, o nosso modelo, nos conduza dentro desse aprendizado que ainda é difícil e cheio de dor. Que Jesus ampare a todos, muita paz a vocês, aos seus lares, e que vivamos um mundo melhor, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e obrigada. Que maravilha, hein, Arlete? Que didática, que coisa bonita. A Obrigada, sua querida. exposição foi um consolo. Eu modificaria o título da sua palestra, em vez de reflexões sobre a dor, o que é o Sim, Espiritismo? O que é o Espiritismo? Você fez uma também. síntese extraordinária, um resumo maravilhoso de todas as coisas que nos afligem e de todas as coisas que nos impulsionam para frente, né? Elevam, né? Mas a doutrina é maravilhosa, ela nos dá todo esse amparo mesmo, né? É maravilhosa. Riqueza de informações que nós precisamos saber como usar, né? Sim.
Eu me lembrei quando você estava falando de uma passagem do Evangelho, que às vezes quando eu leio, eu falo, nossa, que extraordinário. Aquela passagem no capítulo chamado A Paciência, logo no início do capítulo, um espírito protetor escreveu assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É a Verdade. sua palestra de É, que hoje. linda, vou pegar essa frase para completar aí. Isso. É, muito Isso. obrigado, já é uma colaboração para enriquecer a palestra. No capítulo terceiro, eu acho, do Evangelho segundo o Espiritismo. E Vou no ver. capítulo A Paciência, de Instruções dos Espíritos, tem um As espírito pessoas não dá protetor. muito para ler, porque a gente está envolvida e não perder o fio do raciocínio, mas eu agradeço a todos que estiveram presentes e participando com a gente e vibrando junto, que isso tudo é muito importante, né? Nós que Muito agradecemos, viu, gratinha. Alex? Muito Obrigada, obrigado. Ariel. E vamos agradecer a Deus, porque estamos no final dos nossos trabalhos, tá? Muito obrigada. Vamos. Agradecemos, Senhor Jesus, por esses ensinamentos extraordinários que recebemos na noite de hoje, por intermédio da nossa querida Arlete. Muito obrigado, Senhor, que possamos nos recordar de tudo que ela falou na noite de hoje, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos em que cometemos erros, desatinos, que possamos nos lembrar de tudo, porque foram ensinamentos extremamente importantes e foram dirigidos a nós, exclusivamente a nós. No meu caso, exclusivamente para mim. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa bênção desta noite. Que assim seja. Obrigada, Ariovaldo, pela oportunidade e a todos que participaram Eu, conosco. e obrigado a todos também que estiveram nos ouvindo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigado. E Arlete, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado mesmo Muito pelos seus obrigada também. ensinamentos, pelos seus ensinamentos na noite de hoje. Muito obrigado. E pelas suas palavras sempre muito carinhosas para comigo, viu? Você é muito um amigo muito querido. Não, Você mas e é a justo. Cristina. Eu falo menos do que deveria falar. É que eu me mantenho, porque você realmente é uma pessoa encantadora. Muito obrigado, Obrigada, Arlete. Gui. Obrigada. Uma boa noite, então.